Então, meus queridos, conforme a gente já havia combinado, vou gravar aqui um pequeno vídeo para vocês sobre a nossa próxima matéria. Lembrando que na nossa última aula nós havíamos conversado sobre os requisitos do contrato de trabalho, né? Daqueles que são imprescindíveis para a gente caracterizar a relação de trabalho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características e os requisitos de validade desses contratos, ok? As características do contrato de trabalho são aquelas que vão aí nos mostrar a existência desse contrato de trabalho típico, né? Vamos dar o meu exemplo aqui como professora do SESC. O meu contrato com a faculdade, ele é bilateral, porque ele pressupõe a existência da pessoa física, que sou eu, e de um outro lado, a pessoa jurídica, que é o Centro de Ensino Superior de São Gotardo. Então, existe bilateralidade. Esse contrato, ele é consensual, ele deve ser consensual, né? Havendo um acordo de vontades a meu respeito em lecionar e da faculdade em contratar os meus serviços. Esse contrato, ele é oneroso no sentido de que a faculdade, ela me remunera por hora aula. A gente fala que ele é comutativo. Eu trabalho e, em troca, o empregador me remunera com o meu salário. De trato sucessivo, porque existe uma continuidade dessa relação de trabalho, né? É como se todas as vezes que eu entro na sala de aula para lecionar para vocês, esse contrato ele está acontecendo sucessivamente todas as vezes. E ele é sinalagmático. As prestações elas devem ser recíprocas. Em havendo prestação de serviço, existe a obrigatoriedade do pagamento e do contrário, e não havendo a prestação, não existe aí, salvadas as exceções legais, a obrigatoriedade do pagamento. Vistas essas características, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre os requisitos de validade dos contratos de trabalho. Conforme nós vimos na última aula, a reforma trabalhista, ela trouxe uma inovação lá no artigo 8º, que quando o legislador, o aplicador do direito, ele for analisar o contrato de trabalho, as convenções, né, ele vai ter que se ater àquilo que está no regulamento legal, na lei. Ok? Então, aqui, quando a gente fala do contrato de trabalho, a minha disciplina legal é o Código Civil, porque o contrato de trabalho ele é um contrato e o regramento contratual está todo dentro do Código Civil. E então, nós vamos, né, lá no Código Civil e vamos verificar que o Código fala que o contrato ele é um negócio jurídico. E para ser um negócio jurídico, eu preciso ter declaração de vontade, ou seja, uma parte concordar na prestação de trabalho que lhe é oferecida pela outra, né? Lembrando que essa declaração de vontade no negócio jurídico é para adquirir, modificar, alterar ou extinguir uma relação jurídica. Então, por isso que o contrato ele deve observar esses requisitos, né, legais lá do contrato da parte do Código Civil. Interessante que, quando eu estudei, por exemplo, a gente falava em nulidade dos contratos, né? A teoria moderna dos contratos fala que a gente não deve mais usar o termo nulidade, salvo quando ela for declarada judicialmente. O que existe hoje são os requisitos de validade. Então, a gente fala invalidade ou invalidade dos negócios jurídicos e, portanto, invalidade ou invalidade do contrato de trabalho. Hoje, a gente fala que o negócio jurídico ou o contrato, para ele ser válido, ele tem que ter o agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinado, e observar se a forma prescrita ou não defesa em lei, ou não proibida pela lei, né? Então, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, que está lá no artigo 104 do Código Civil Brasileiro, tudo bem? E aí a gente vai ver que a gente tem partes distintas do código para regulamentar todas essas questões. Primeiro, a gente tem regramento com relação à capacidade do agente, e aqui é importante a gente falar que, a depender da disciplina que a gente está, a capacidade ela vai ser diferenciada, tá? Exemplo, a capacidade penal é diferente da capacidade civil. A capacidade penal ela se dá aos 18 anos, quando o agente, então, é imputável ou capaz de receber pena. A capacidade trabalhista, ela é flexibilizada em razão de que o direito brasileiro, ele aceita a contratação daquele que é menor,
né? Mas a gente tem aqui um limite. Nós poderíamos dizer aqui que a incapacidade trabalhista absoluta, vamos colocar assim, seria do menor de 14 anos. É interessante a gente dizer que em 1988, quando a Constituição foi promulgada, essa idade ela era de 12 anos, alterada posteriormente por força de emenda para os 14 anos. Então, a partir dos 14, eu passo a ter capacidades que são flexibilizadas, né? Até o completo da maioridade trabalhista que se dá aos 18. Então, a gente vai trabalhar com quais regimes? A gente vai pensar o seguinte: entre os 14 e os 16 anos, eu tenho aqui uma capacidade de trabalho apenas numa condição que é a do aprendiz, né? Então, entre os 14 e os 16, a única possibilidade do menor trabalhar é na condição de aprendiz, que o contrato ele é um contrato especial dentro do direito do trabalho, é um contrato que tem regras próprias, tem legislação própria, depois a gente vai ver mais à frente, ok? Entre os 16 e os 18 anos, vamos lembrar que esse adolescente ele ainda é menor, mas ele já passa a ter uma autonomia para ele ser contratado como um empregado regular fora do contrato de aprendizagem. Quer dizer que o aprendiz é só menor de 16? Não. A aprendizagem, ela é estendida até os 24 anos e podendo ser prorrogada para aqueles que têm grave deficiência física ou intelectual, tá? Mas para o menor aqui que a gente está analisando, a gente vai ter esses regramentos. Entre 14 e 16, ele só pode trabalhar na condição de aprendiz. A partir dos 16 até os 18, um contrato de trabalho que pode ou não ser de aprendizagem, porque ele pode ser aprendiz, mas ele pode ser empregado regular. O que a gente tem que não pode deixar de gizar é que tanto o aprendiz quanto o empregado entre 16 e 18 anos, eles estão aqui tutelados pelo texto constitucional e pela CLT no sentido das proibições. Então, é vedado ao menor de 18 anos o trabalho ilícito, insalubre, o ilícito é vedado para todos, né? Insalubre, o perigoso, o noturno e quando haja incompatibilidade com a escola, tá? Então, a gente tem que fazer essa conjugação. Para todos os menores de 18 eu tenho essas proibições. É só a partir dos 18 anos que a gente poderia ter um trabalhador jovem trabalhando numa condição perigosa, por exemplo, trabalhando como frentista de posto. Mas eu não poderia ter um menor nem de 15 nem de 17 trabalhando como frentista de posto, porque essa proibição ela existe. Eu gosto sempre de dizer que, como o direito do trabalho ele é um direito que é tuitivo, e ele visa preservar o máximo possível a condição do trabalhador, e que no caso de um menor ser autoflagrado, né, trabalhando em uma situação irregular dessas, o contrato de trabalho dele vai ser preservado, tá? Ele vai ter que ser extinto, obviamente, mas ao menor vão se aproveitar todos os créditos trabalhistas que sejam oriundos dessa relação. Um exemplo bem interessante para a gente dar é em relação a quando a gente tem uma apreensão de crianças reduzidas à condição análoga de escravo, inclusive menores de 12 anos. Fica aí a observação. Que suponhamos que a criança tenha começado a trabalhar aos 9, trabalhou até os 12, e aí quando estava lá com 14 anos, o Ministério do Trabalho e Emprego fez uma autuação. Então, essa criança trabalhou ilicitamente, irregularmente, de forma proibida durante 3 anos, né? Se a gente for pensar aqui que num contrato irregular com a administração pública, a gente não aproveita o contrato, apenas existe a compensação financeira pelo dispêndio do trabalho. No caso do menor, eu vou considerar, inclusive, como tempo de serviço, com as devidas anotações na sua CTPS. Tá? Nesse caso, o próprio Ministério Público do Trabalho determina a expedição da carteira de trabalho e é feita a anotação como se ele fosse um trabalhador maior, né? Mas trabalhando numa situação aqui de proibição. O que é interessante a gente observar? Que nesse caso, o importante é você preservar o menor que estava trabalhando irregularmente. Porque senão eu puniria ele 2 vezes se aquele tempo trabalhado não servisse para nenhuma outra questão trabalhista mais à frente, tá? Então a gente computa normalmente. A partir dos 18, então, a gente tem aí o campo da maioridade, o menor pode trabalhar, aquele que deixou de ser menor pode trabalhar normalmente em qualquer atividade.